Something crazy happened with silver today. That's not coincidence. And JP Morgan is right at the center of it. But the data suggests they just leaked their entire plan. I mean, you've seen silver crashes before, but this one's different. This time, a government mint broke before the crash happened. But what does this mean for silver investors? And why is a bank allegedly insolvent heading into Monday? Well, let me explain. Aviso! Uma fonte com alta autorização do Federal Reserve acabou de confirmar algo que deveria causar arrepios. Um banco está agora insolvente depois do crash da prata na sexta-feira. Não estamos falando de estar no negativo em algumas posições. Estamos falando de completamente liquidado, acabou. Essa pessoa disse ao meu contato que não via nada assim desde 2008. Só que a situação que enfrentamos agora é potencialmente 100 vezes mais profunda do que qualquer pessoa no sistema financeiro tradicional consegue imaginar. E aqui está a parte assustadora para a maioria das pessoas. Os mercados estão fechados. Ninguém sabe o que amanhã de segunda-feira vai trazer. A maioria dos investidores está entrando neste fim de semana completamente alheia. Eles não têm ideia do que pode estar esperando quando as negociações reabrirem. Mas os investidores em prata estão prestes a descobrir se este é o momento que estávamos esperando. Agora, antes de continuarmos, deixe-me dar o contexto do que realmente aconteceu, porque os números sozinhos são absolutamente impressionantes. O preço spot caiu até 35% durante o pregão intradiário de sexta-feira. Caiu para abaixo de $75 por onça. Para colocar em perspectiva, foi a maior queda diária em 46 anos. 46 anos. Estamos falando do movimento de um único dia mais violento na prata, desde a era dos irmãos Hunt. A mídia financeira está chamando de colapso, estouro de bolha, fim do rally da prata. Mas aqui está o que eles convenientemente não estão dizendo, e isso é crucial para todo investidor em prata entender. Apesar desse crash intradiário, histórico, a prata ainda fechou o mês de janeiro no positivo. Subiu 19%. Deixe isso entrar na sua mente por um momento. O metal foi esmagado, teve seu pior desempenho intradiário em quase meio século e, ainda assim, terminou o mês com ganhos de 2 dígitos. Mas fica ainda melhor. Isso significa que a prata agora subiu por 9 meses consecutivos. 9 meses seguidos de ganhos. Isso não é uma bolha. Isso é uma mudança estrutural no mercado. Isso é uma tendência que nenhuma manipulação de papel pode suprimir permanentemente. Agora, é aqui que a história toma um rumo completamente selvagem. É aqui que o JP Morgan basicamente vazou todo o seu manual de jogo. Qualquer pessoa prestando atenção consegue ver. Se você olhar cuidadosamente o último relatório da COMEX, e eu quero dizer, analisar os dados de verdade, você verá algo que deveria acender todos os sinais de alerta, especialmente para quem acredita que esses mercados se movem apenas por fundamentos. O JP Morgan fechou 1.959 posições vendidas em prata. Eles fecharam exatamente a $75. Não perto de 75, não próximo do fundo, exatamente no fundo. No momento preciso em que a prata atingiu o ponto mais baixo e começou a reverter. Isso não foi sorte. Isso não foi bom timing. Foi precisão cirúrgica. Foi uma mesa de operações que sabia exatamente onde estava o piso. E eles sabiam antes mesmo do crash acontecer. Pense no que isso significa. O maior banco dos Estados Unidos tem mais exposição a derivativos do que qualquer instituição do planeta. Eles fecharam posições vendidas, massivas, exatamente no fundo matemático. Isso aconteceu durante um crash histórico de 46 anos, no exato momento em que a prata parou de cair e começou a subir de novo. O JP Morgan estava recomprando vendidos. Essa é a forma deles de comunicar sem dizer nada. É a versão do JP Morgan
de dizer ao mundo: terminamos de suprimir a prata, hora de impulsionar. O fluxo de ordens deles acabou de nos dizer tudo o que precisamos saber, especialmente sobre a próxima semana. Deixe nos comentários. Você acha que o timing do JP Morgan foi coincidência ou eles acabaram de vazar todo o plano? Quero saber o que você acha que está acontecendo aqui. Isso não é mais teoria da conspiração. Está nos dados da COMEX. Qualquer um disposto a olhar consegue ver. Quando o maior player do mercado de prata fecha, vendidos no fundo absoluto, com esse nível de precisão, eles estão dizendo algo. Estão dizendo que a campanha de supressão acabou. Estão dizendo que viraram de vendidos para comprados. Estão dizendo que 75 foi o piso e que não têm intenção de deixar cair abaixo disso, porque agora estão posicionados para a alta. Para os investidores em prata, este é o sinal que esperamos há anos ver. O JP Morgan não comete erros nesses mercados. Eles fazem os mercados. E a atividade deles confirmou que o fundo foi estabelecido. A próxima perna de alta está prestes a começar. Mas a história fica ainda mais interessante quando você olha para o mercado físico de prata. Enquanto o papel era destruído na sexta-feira, algo sem precedentes estava acontecendo no mundo real. A Casa da Moeda de Perth suspendeu vendas. Eles pararam de vender as moedas Bullion de prata Kangaroo 2026 de 1 onça. Esta é uma das casas da moeda governamentais mais respeitadas do mundo. Você pode pensar, ok, uma casa da moeda pausou vendas, e daí? Mas aqui está o detalhe, que muda tudo. A decisão foi tomada na manhã de quinta-feira, antes do crash histórico de $25 na prata acontecer. Leia isso de novo. A Casa da Moeda de Perth já estava no limite. A prata estava perto de $117. A demanda era tão esmagadora que eles tiveram que parar de aceitar pedidos. Implementaram até sistemas de alocação mensal para garantir estoque para todas as regiões. A declaração oficial aos distribuidores disse que havia um grande acúmulo de pedidos e que precisavam pausar novos pedidos no atacado até 23 de fevereiro para limpar a fila. Pense nas implicações disso. Se a Casa da Moeda de Perth já estava quebrando sob pressão de demanda a $117, o que você acha que está acontecendo agora a 75? Estamos falando de um desconto de $40 em relação a um nível onde já havia racionamento de oferta. Isso não é apenas aumento de demanda. Isso está prestes a virar um tsunami. Todo investidor que hesitou a 117 agora está comprando agressivamente a 75. Todo mundo que perdeu a alta de 30 para 100 está recebendo uma segunda chance. Todo usuário industrial que precisa de prata física está travando o fornecimento nesses níveis. E a primeira peça de dominó a cair é uma casa da moeda governamental. A pergunta é: qual é a próxima? E o que acontece com os prêmios quando várias casas da moeda começam a racionar oferta enquanto o preço de papel é suprimido? É aqui que tudo se conecta. Você tem posições vendidas massivas no mercado de prata em papel, provavelmente abertas quando a prata estava muito mais baixa. Apostavam num retorno para 30 ou 40. Então a prata sobe por 9 meses seguidos. Os vendidos começam a ser espremidos. As perdas aumentam. Em vez de encerrar, alguém dobrou a aposta. Alguém tentou quebrar o rally com uma venda massiva coordenada. Foi isso que sexta-feira pareceu. Uma tentativa desesperada de quebrar o bull market com pressão de venda em papel. Comente abaixo. Você comprou a queda de sexta ou está esperando segunda-feira? Quero saber como os investidores estão se posicionando agora. Mas aqui o plano falha. Enquanto a prata em papel cai 35% num dia, a demanda física explode. Casas da moeda racionando. Usuários industriais correndo atrás de oferta. Investidores comprando o mergulho. O descolamento entre papel e físico fica extremo e quebra algo no sistema.
Talvez um banco supervendido que não consegue entregar metal. Talvez a garantia evaporou. Resultado? Insolvência, liquidação total. E agora estamos indo para a segunda com essa bomba armada. O timing do JP Morgan fica ainda mais significativo. Eles fecharam vendidos no fundo, sabiam que 75 era a linha. Sabiam que a demanda física iria dominar. Eles veem o estresse do sistema, veem quem está perto da insolvência, veem o mercado físico em ruptura. Quando cobrem vendidos com precisão cirúrgica, não é só trade. É sinal. A tese é profunda. Anos falando de manipulação em papel. Posições gigantes em derivativos sem ligação com oferta física. Ataques em horários de baixa liquidez. E se sexta foi o momento em que o sistema quebrou? E se o risco sistêmico ficou grande demais? Perth quebrando a 117, banco insolvente a 75, JP Morgan cobrindo no fundo. Tudo aponta para o mesmo. O jogo da manipulação bateu no limite. O que isso significa para você na próxima semana? Primeiro, se houver banco insolvente por prata, espere intervenção ou resgate. Isso normalmente significa mais liquidez e impressão de dinheiro, combustível para metais preciosos. Segundo, os prêmios do físico devem disparar. O preço em papel não vai significar metal barato físico. Terceiro, o descolamento é oportunidade. Pânico no papel, escassez no físico, não dura para sempre. Quando reconectar, o movimento pode ser violento. Quarto, mesmo com o crash, a prata fechou 9 meses seguidos de alta. A tendência continua. O foco agora é metal físico, não preço em papel. Papel pode ser manipulado. Metal físico não pode ser criado do nada. Não dá para fabricar oferta infinita. Segunda-feira será fascinante. Confirmação de insolvência? Intervenção do Fed? Mais casas da moeda racionando? Reversão forte? Algo grande aconteceu na prata. Maior queda intradiária em 46 anos, casas da moeda racionando, maior banco cobrindo vendidos no fundo, rumores de insolvência institucional. Isso não é normal. É o tipo de caos quando o mercado manipulado encontra a realidade física. Comente sua previsão. A prata dispara ou cai mais? Qual casa da moeda quebra depois de Perth? Para quem acumula prata física, este é o cenário esperado. O sistema mostra rachaduras. O preço em papel diverge da disponibilidade real. Os grandes players estão se reposicionando para a alta. O bull market não acabou. Está começando. Qual é a sua opinião? Comente abaixo. Se quer saber mais, clique em um dos vídeos na tela. Ative o sino de notificações. Perder um update importante de prata pode custar dinheiro. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos espalhar essa notícia.